Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Vamos falar aqui hoje do Cadol 11. É um fiago aí que tá vindo aí pela Quineia, né? Então tá sendo bem falado que vai ser o primeiro fiago dolarizado, ou seja, indexado ao dólar. Então aqui a gente está com o prospecto dele, tá completo. Todas as informações estão aqui dentro, então vamos ver diretamente aqui no documento oficial, né? A Quineia espera captar até R$ 1 bilhão, então é um fiago que já entraria já entre os maiores fiagos em patrimônio da Bolsa diretamente, né? Se conseguisse captar tudo. É um fato bem chamativo, né? A cota vai custar nominalmente, inicialmente, R$ 100, então uma cota aí padrão, vamos dizer assim, né? Só que esse valor não está considerando ainda a taxa de distribuição, né? Então tem toda a taxa de distribuição da oferta, etc. Né? Vai ser 2,5%, uma taxa ok aí para a Quineia, né? Vamos dizer assim. Então, para quem quiser participar, vai custar R$ 102,50 cada cota. Então aqui tem essa informação que eu acabei de falar, R$ 100 a cota nominal, legalização. Taxa de distribuição de 2,5%, uma taxa ok aí para distribuição hoje, né? Então, total R$ 102,50, tá? Valor mínimo para subscrever, 10 cotas. Então, para quem quiser participar do IPO desse fiago, né? Ou seja, quem quiser inicialmente já partir com esse fiago em carteira, vai precisar pelo menos investir R$ 1.000 para 10 cotas. Então, em relação à destinação dos recursos em si, né? Para que a Kinea quer esse R$ 1 bilhão, né? Então, os ativos que ela quer ter carteira, né? Vai ser um fiago em si. Então, um fiago hoje basicamente é um fundo de papel ligado ao agro, tá? Só que a diferença dele é que ele vai ser indexado a dólar, ou seja, exportadoras aí de grãos do agronegócio, beleza? Então, no sentido geral, o fundo poderá investir em CRAs, né, incluindo CRAs dolarizados diretamente, LCAs, CRIs relativos a imóveis rurais, então, regra geral aí de fiagos hoje, tá? Ou relacionados a cadeias produtivas do agroindustrial, LCI relativos a imóveis rurais ou relacionados também à cadeia, LIGs relacionados também à cadeia produtiva, cotas de fiagros em si, cotas de FIIs relacionadas, cotas de FIP e outras cotas FID6, desde que referidos tenham políticas de investimentos atrelados a atividades que são permitidas no fiagro. Então, de forma geral, papéis do fiagro ou outros investimentos que são ligados ao agro também, tá? Além disso, outros ativos financeiros, títulos, valores imobiliários que venham a ser permitidos aos fiagros. De forma geral, pipeline indicativo, né? A Kinea faz boas subscrições, no caso que é IPOs, né? Porque é um pipeline bem definido e costuma seguir, tá? A Kinea costuma conseguir seguir, apesar de ser não tão ativa como a Credit Suisse, tá? Mas faz boas subscrições também. Então, basicamente, são 14 CRAs iniciais aí, né? E aí tem o segmento dele, então grãos, insumos defensivos, açúcar e etanol, agroindústria com soja, cooperativa de café, proteínas, fruticultura. Aqui o volume em milhões de dólares, né? Já indexando aí ao dólar em si. A porcentagem da carteira como ficaria, então não teria uma concentração muito grande em CRAs específicos, apesar de eu considerar essa aqui uma concentração muito alta, tá, para o patrimônio que vai ser inicialmente. O patrimônio de 1 bilhão poderia ter uma diversificação muito maior do que está essa aqui, né? Se você pegar 4 aqui, já dá quase 40% aí do patrimônio em 4 CRAs, né? Não tem dizendo quais são as empresas, né, quais são as séries aí de CRAs, então a gente depende aí, né, vai deixar na mão aí do gestor. Tudo bem que a Quineia é considerada uma das melhores gestoras, mas mesmo assim é uma consideração muito grande para R$ 1 bilhão, né? Se fosse uma oferta menor, inicial menor, depois houvesse outras ofertas para diluir isso, né, acharia até ok. Mas inicialmente eu acho que foi uma consideração muito grande, mesmo a Quineia defendendo que vão ser ativos defensivos, né? Então, sólidos, etc. Aqui a taxa pré-fixada, 7%, então uma taxa ok aí. Aqui ela fala a parte de riscos, né? Os riscos esses aí são relacionados ao dólar em si, né? Desvalorização do dólar, etc. Na verdade, a desvalorização do real em relação ao dólar. Risco decorrente, prazo e duração do fundo, que é um ponto importante. O fundo ele é previsto com prazo determinado de finalizar, tá? Isso é uma coisa que muita gente nem sabe, mas os fundos imobiliários e fiagros, eles podem ter prazos determinados, principalmente fundos de desenvolvimento, né? Tem prazo ali, meta ali, para desenvolver um imóvel, vender e acabar o fundo. Nesse caso aqui, a previsão são de 7 anos, tá? Então não é um fundo que você vai levar para a vida toda, que você tem carteira para ser carregado. Ele vai ser um fundo para gerar valor, protegendo em relação ao dólar, ou seja, você vai manter seu patrimônio com relação ao dólar. Isso gera uma proteção em relação ao real, claro. Mas depois de 7 anos, teoricamente, o fundo vai pagar as contas que tiverem, pagar as taxas, distribuir tudo, amortizar tudo e finalizar, tá? Então tenha em mente que é um fundo com prazo determinado de 7 anos, que é a meta, podendo chegar até 10 anos aí inicialmente, beleza? E os outros riscos são os riscos gerais aí de fiados, de renda variável, né? Possíveis tributações futuras, então vamos passar direto aqui. Aqui o cronograma em si da oferta, né? O início de período de subscrição já começou 15/2, o término aí da primeira fase vai ser 15/3, então um mês aí de oferta, né? A locação aí da primeira série foi
começar já 18/3, e tem uma segunda série já de 22/3 indo até 30/7. Aqui a Kinea traz outros fundos que ela tem em carteira, né? Então excelentes fundos aí, com patrimônios interessantes também, né? Na maior parte deles. Então a gestora que tem tradição, é conhecida como um dos melhores gestores aí de fundos imobiliários, né? E é forte no Fiagro já também, né? Já partiu de começo também, fazendo bons trabalhos no Fiagro também. Em relação ao custo em si, ele é praticamente todo aí comissão de distribuição, né? Toda oferta, infelizmente, o custo fica mais alto por causa da comissão de distribuição. Esse aqui, nesse caso, a taxa total é de 2,5%, 2,25% é só para a comissão de distribuição. Né? Política de investimento em si, né, escrita. O fundo tem por objetivo investimento em ativos referenciados em dólar norte-americano, vinculados à cadeia produtiva dos agroindustriais, localizados em todo o território nacional na forma prevista em regulamentação aplicável, para fins de obtenção de renda de eventuais ganhos de capital através de aquisição de ativos. A taxa de administração vai ser de 1,3, tá? Não é uma taxa muito barata, mas a Kinea não tem taxas de administrações baratas, tá? Administração em gestão, no caso. Então, é uma taxa não barata, mas a Kinea costuma fazer bons trabalhos com taxas altas. Né? Lembrando que fundos de gestão ativa, que é o caso aqui, possuem taxas maiores mesmo, não tem muito o que fazer. Aqui ele traz um breve histórico do gestor, né? Então são 16 anos de história, 128 bilhões em ativos aí da gestão, pessoas com experiência, e depois ele traz aí as pessoas que fazem parte da equipe, que vão fazer parte da equipe, né? Aquela destrincha aí esse valor de 128 bilhões, né? No agronegócio hoje já tem 2,7 bilhões sob gestão, tá? Ainda é pequeno em relação à carteira total, mas já está crescendo, já que Fiagros tem pouco tempo, mas já cresceu bastante também. Então, em fundos imobiliários, por exemplo, são 26 bilhões. Então aqui, as informações detalhadas aqui no estudo de viabilidade também, né? Valor esperado de 1 bilhão, podendo ter um adicional de 250 milhões, né? Cota será de R$100. Expectativa de desinvestimento, ou seja, o prazo do fundo aqui no caso, 7 anos. Taxa de fixação 1,3%. Aqui no estudo de viabilidade, algumas informações aí, né? Vamos dar um zoom aqui para vocês. O histórico da Kinea com agro em si, 10 pessoas dedicadas à gestão disso, 57 mil investidores hoje, mais de 20 estados com operações, mais de 24 devedores diferentes em 2 fundos. O maior gestor de fiagros do Brasil, né, já traz isso aí como slogan também. A equipe em si está aqui. E aí, pessoal, você pode, tem até um detalhezinho aqui, né, um resumozinho de cada um, mas você pode até pesquisar isso aí para quem quer chegar mais a fundo aí em cada investimento desse, né, sobre a gestão. O histórico desse pessoal, se fizeram um bom trabalho, etc. Tá? Aqui ele traz os outros fundos em gestão hoje, Fiagro no caso, né? É o KNCA 11, se não me engano, é o maior Fiagro hoje na bolsa. Copa 11, é menorzinho. Né? Em relação ao perfil de risco, KNCA 11 seria de baixo para intermediário, né? Copa 11 elevado. E o Cadol seria mais baixo, né? É um fundo que eles esperam ser mais defensivo. Por que investir no Cadol, segundo eles? Exposição a ativos dolarizados com isenção de imposto de renda, proteção contra a perda do poder de compra do real, rentabilidade projetada ao dólar, ou seja, o dólar mais 5,4% ao ano, superando aí historicamente nos principais índices do mercado brasileiro, e busca por operações com baixo risco de crédito, originadas no momento de patamar elevados das taxas em dólar. Ele traz um resumo por que investir em dólar em si, não especificamente por aqui, mas até bom para quem pensa em investir ou não sabe por que investir em dólar. Primeiro, proteção patrimonial em moeda forte, o dólar é moeda utilizada pelos bancos centrais como reserva de recursos, né? Antigamente as reservas eram sempre em ouro, né? Mas já há algumas décadas as reservas são em dólar hoje no geral. Possuindo uma alta demanda ao longo do tempo. Diversificação. O investidor médio brasileiro já possui emprego no Brasil, renda em real e ativos em real. Ao investir em dólar, o investidor está agregando diversificação na sua carteira e se expondo à economia americana. Terceiro, manutenção do poder de compra. A inflação brasileira é altamente impactada pelo dólar. O preço das commodities agrícolas, combustível, entre outros, tudo isso é atrelado ao dólar, né? É vendido em dólar no mercado internacional. Então, investimento em dólar pode apresentar uma proteção à inflação e descorrelação com outros investimentos. O dólar possui uma correlação baixa com outros investimentos, principalmente da renda variável, então pode ser utilizado como hedge, né, uma proteção na carteira do investidor. São bons motivos, é uma boa explicação ali, tá? Ele traz aqui um histórico, um breve histórico na relação do dólar, né? Tá até ruim de ver aqui, esses gráficos dos relatórios dos prospectos normalmente não são bons, mas é o dólar e o dólar mais 5% aí em comparação com outros ativos. Ele traz aqui o IPCA acumulado nesse período, CDI acumulado, o Ibovespa em si acumulado, o dólar em si acumulado e o dólar mais 5%, né? Então, não vou nem ver pelo gráfico aqui porque a legenda tá ruim, mas dá para ver aqui pela descrição, né? Então, o IPCA, por exemplo, nesse período é de 123,5%, o CDI 244%. Se for comparar com o dólar é 186,8%, então o dólar perderia até para o CDI nesse período. Só se você botar o dólar mais 5%, que é o objetivo desse fundo aí para os próximos 7 anos,
daria 464%. Então ganharia, né? A expectativa, utilizando o histórico e projetando para frente, é que isso aqui seja melhor até que o CDI, que é a maior rentabilidade desses últimos anos aí, beleza? Ele traz que os juros americanos são no maior patamar aí, né, dos últimos anos, e estão mesmo, a inflação lá, para ser controlada, teve que aumentar os juros, não está baixando ainda, né? Então ele traz isso aí como uma oportunidade. Aqui ele traz uma comparação de poder de compra aí do real e dólar, interessante até, né? O iPhone em 2010, né? Era o iPhone 4 na época, foi lançado com um valor de $199, isso em real custava R$342. Em 2023 foi lançado o iPhone 15, valor em dólar de $799, valor em real 3.925. Então veja a diferença. Em dólar houve um acréscimo aí, né? Uma variação no preço de 300%, no Brasil essa variação foi de 1.000%, 1.049%. Ele faz exemplo também com o PlayStation, né, videogame. Em 2006 lançou o PlayStation 3, valor de $499, no Brasil era equivalente a R$1.077. Em 2020, o PlayStation 5, né, o mais novo modelo, foi vendido pelos mesmos $499, só que em real isso seria R$2.699 na época. Então não houve variação, né? Então o poder de compra aqui nesse exemplo aqui do PlayStation se manteve, em real houve um acréscimo, um aumento aí no preço de 151%, ou seja, desvalorização do dinheiro, redução do poder de compra aí nesse período, tá? Então, mostrando aí a importância de investir em dólar, né? E aqui não só por esse investimento em si, né? Qualquer investimento que você consiga atrelar o dólar, investir diretamente na bolsa americana, etc., você consegue proteger aí contra a desvalorização do poder de compra do real em relação ao dólar. Então, vai ser uma opção de investimento em dólar, de certa forma, né? Atrelado ao dólar, isento de imposto de renda para pessoas físicas, o rendimento, né? Renda vai ser mensal, a declaração vai ser semelhante aí a FIAGROS e fundos imobiliários. O spread esperado aí, desejado, é o dólar mais 5,4%. Esse aqui é um investimento em dólar pelo CADOL 11. Se fosse por um fundo cambial, tem imposto de renda e come cotas, não possui spread em relação ao dólar. A questão do papel moeda em si, né? É pouco eficiente e seguro, incidência de custo de intermediação, tanto compra como venda. Conta exterior, necessário criar uma nova conta, declaração de imposto de renda diferente e pode ter grandes mudanças aí na legislação, inclusive tributação, como já houve recentemente. Então, o objetivo do fundo resumido: objetivo de obtenção de renda e ganho de capital por meio de investimentos referência ao dólar americano, vinculados a cadeias produtivas do agronegócios localizados em todo o território nacional. Expectativa de investimento 7 anos, mensal a renda, amortizações realizadas com fluxo de caixa de operações, esperado aí para metade para o final aí, tá? Do prazo, e tem isenção de imposto nos rendimentos e amortização em pessoas físicas, tá? Regra de hoje. Aí traz aqui um recorte do cenário atual de produção e exportação do Brasil no ranking mundial aí, né? Estão trazendo a força do Brasil nisso. O perfil das empresas do agronegócio brasileiros como um todo, né? E o CADOL vai atuar de AAA até A, então na melhor qualidade possível aí das empresas, né? Dos credores, dos devedores. Então isso aí reforça que é um fundo que busca ser de mais high grade, de mais qualidade e menor risco. Aí traz alguns cenários de retorno, né? Um dólar estável, 5,4% ao ano. O dólar subindo, a projeção dele aí, né? É 12,9% ao ano em real isso. E o dólar caindo 2,1% ao ano em real isso. Então, pessoal, resumindo, toda operação vai ser em real em si, né? Distribuição, rendimento mensal. A variação do dólar vai ser incorporada aí ao patrimônio do fundo, é amortizado lá na fase de desinvestimento, né? Então, a valorização do dólar em relação ao real vai aumentar o patrimônio do fundo e isso vai ser distribuído lá na frente uma amortização para os investidores. Então, o objetivo aqui não é ter a maior rentabilidade nos FIAGROS, não é o objetivo dela, e sim trazer uma proteção na carteira ligada ao agro, associado à variação do dólar, ou seja, proteger o poder de compra em relação ao dólar. Então o fundo vai investir aí em CRAs mais defensivos, né? Então vai ser um fundo com rentabilidades menores aí do que os FIAGROS, em teoria, né? Menor que os FIAGROS em geral, mas vai servir como proteção. E aí, estava sabendo desse FIAGRO dolarizado, primeiro aí do seu tipo? O que achou sobre ele? Pretende investir?